prazer sem par, pra quem por Cristo aqui lutar, levar os molhos que ganhar para ti, Jerusalém. Sim, gozo haverá no final, sim, gozo sublime e eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu junto ao Senhor. Doces canções entoaremos lá, grato louvor a Jeová, eternamente se ouvirá. Lá em ti, Jerusalém, sim, gozo haverá no final, sim, gozo sublime e eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu junto ao Senhor. Sim, gozo, sim, gozo haverá no final. Ao microfone agora, Roberto Conrad Filho, para apresentar sua palestra. Um dos métodos mais utilizados por Satanás na sua obra de destruir a humanidade é o do engano. Através do engano e da mentira, ele tem desviado e destruído a milhões. Foi com esse método, o engano, que ele seduziu a Eva no jardim do Éden e a fez pecar. Satanás aproximou-se de Eva na forma de uma serpente falante e contradisse a Deus dizendo: "É certo que não morrereis." Gênesis 3:4. Ora, Deus dissera explicitamente que a desobediência, o pecado, levaria à morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Satanás não apenas contradisse as palavras de Deus, mas afirmou que, se eles desobedecessem, seus olhos se abririam e eles seriam semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Após provar do fruto proibido, após desobedecer, Adão e Eva notaram o quanto haviam sido iludidos pelo engano do inimigo. Como vemos, Satanás utilizou-se do engano já no início deste mundo. Como será no fim do tempo? Vejamos o que São Paulo e o próprio Senhor Jesus disseram a esse respeito. Em 2 aos Tessalonicenses 2, 9 e 10, lemos: "Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça." Jesus declarou que os mensageiros de Satanás nos últimos dias fariam tão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. São Mateus 24:24. Sabemos que vivemos no tempo do fim e já quase no fim do tempo, e neste tempo, Satanás se esforça ao máximo por enganar a todos. Que tipos ou categorias de engano usa ele? Aqui temos 4 diferentes modos de engano. O primeiro deles é o senso de que há muito tempo. Quando os anjos apressaram a Ló e sua família para que saíssem urgente de Sodoma e Gomorra, a resposta da família foi: "Oh, assim não, Senhor meu." Gênesis 19:18. Notemos que os anjos haviam recomendado: "Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças." Verso 17. A mulher de Ló tinha seu coração naquela maldita cidade. Ela imaginou que parar só um instante e contemplar uma vez mais, só uma, o que deixara para trás, não seria tão perigoso assim. Ela imaginou que havia muito tempo, mas não havia nenhum minuto para perder. E ao pensar, há muito tempo,
ela pereceu junto com os demais daquela cidade, sendo que Deus a transformou numa coluna de sal para memorial aos que insistem em desobedecer a Deus. Ela foi enganada e fatalmente. Muitos de nós também agimos como o fazendeiro da parábola que Jesus contou em São Lucas 12, 16 a 18. O homem da parábola tinha tido excelente colheita e os seus celeiros eram pequenos. Resolveu pôr abaixo os velhos celeiros e construir outros bem maiores para estocar toda a colheita. Até aqui, tudo bem. Mas depois o homem resolveu dizer para si mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Verso 19. Não sabia que sua vida estava por um fio, pois Deus lhe disse, verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Muitos de nós planejamos para daqui a 5, 10 ou mais anos, somente porque nos sentimos bem hoje. Pensamos que há muito tempo, quando na verdade o tempo pode ser bem pouco. Quem de nós tem a certeza de estar vivo amanhã ou na semana que vem? O conselho divino é o de que aproveitemos a oportunidade da salvação agora mesmo. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. O apóstolo afirma ainda que devemos preparar-nos durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 13. São Paulo afirma que agora, hoje mesmo, é o tempo oportuno, o dia da salvação, segundo aos Coríntios 6, 2. O segundo modo de engano é uma falsa segurança. Não há perigo, dizem milhões. Não há perigo, pois todos fazem o mesmo. Diná, filha de Jacó, recém-chegada a Canaã, resolveu ver como eram as filhas da terra. Gênesis 34, verso 1. Ela desejava saber como eram seus usos e costumes, atitudes e relacionamento, seu vestuário e modo de ser. Diná sabia que não deveria se associar com ninguém dos pagãos, mas, pensava ela, não há perigo em ir somente ver como são e o que fazem. O resto da história, nós a sabemos. Havia muito perigo. Ela foi violentada por um jovem chamado Siquém e o episódio gerou terrível matança logo após. Sansão dormia tranquilamente nos braços de Dalila, a traidora, e pensava que não havia perigo, pois Deus já o havia liberto de tantas crises. No entanto, a hora e as condições eram perigosas demais. Ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele, e quando os filisteus se aproximaram e ele tentou reagir, não havia nenhuma força para resistir. Sansão teve seus olhos vazados e foi amarrado a um moinho para servir de zombaria. Isto lemos em Juízes 16, versos 20 e 21. Os genros de Ló disseram um ao outro: não há perigo. Há quantos anos moramos aqui neste bom lugar, onde já se ouviu falar de fogo cair do céu e destruir esta maravilhosa cidade? Mas eles pereceram nas chamas que consumiram aquele lugar. O mesmo ocorreu com os antediluvianos. Eles jamais haviam ouvido falar de chuva e nunca haviam visto algo semelhante. Como poderia ser isto? Aquele pregador, Noé, deveria estar fora de si, pois jamais chovera. Não, disseram eles, não há perigo algum, e seguiram sua vida de prazeres e pecado. Mas diz a Escritura, veio o dilúvio e os levou a todos. São Lucas 17, 27. Havia muito perigo e eles não o reconheceram. Foram enganados e o dilúvio os destruiu totalmente. Hoje também há este engano entre nós. Muitas coisas são consideradas como não perigosas, especialmente o pecado. É necessário, contudo, que estejamos alerta, ouçamos a voz de Deus e atentemos à sua palavra. O terceiro engano é mais tarde. Há um dito popular que o amanhã nunca chega, isto porque ele sempre está no futuro. Satanás engana as pessoas fazendo-as reconhecer que é correto servir a Cristo, abandonar os pecados, viver conforme a divina palavra, mas não agora, mais tarde. Foi com esse terrível engano que ele iludiu a Faraó no Egito, que sempre dizia: amanhã,
Amanhã orareis por mim. Amanhã podereis sair. Amanhã adorareis ao Senhor. Amanhã, amanhã. Outro exemplo bíblico é o caso de Félix, o governador romano da Cesareia. Quando Paulo fez sua defesa perante ele, aproveitou a oportunidade e falou-lhe da justiça divina, do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix ficou amedrontado, mas em vez de endireitar seus caminhos, disse a São Paulo: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver oportunidade, te chamarei. Atos 24 e 25. O governador postergou sua decisão em favor da verdade para jamais tomá-la. Ele também perdeu-se em meio aos seus pecados. O quarto engano é talvez o mais mortal deles e chama-se quase. Muitos estão quase salvos, mas ainda perdidos. Quando Jesus dialogou com o jovem rico, notou que ele era quase perfeito em tudo, quase. Só lhe faltava uma coisinha para que ele fosse totalmente salvo. Precisava deixar de ser egoísta. Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. São Lucas 18, 22. Aquela única coisa o separou de Jesus e da salvação. Quase salvo, mas totalmente perdido. O mesmo aconteceu com o rei Agripa. Desejou ouvir São Paulo. Após falar-lhe longamente, São Paulo apelou ao seu coração, indagando: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Atos 26, 27. A resposta do rei foi: por pouco, quase, me persuades a me fazer cristão. Quase cristão, mas ainda pagão. Quase salvo, mas perdido. Pode ser, amigo ouvinte, que você tenha sido vítima dos enganos de Satanás no passado. Lembre-se de que para Deus o importante é hoje. Devemos permanecer alerta, estudando a palavra de Deus, observando cada fato, avaliando nossa realidade espiritual, para não sermos enganados. Se entregarmos todo o nosso viver a Deus, Ele nos concederá a vitória sobre a tentação e o engano, e em Cristo seremos mais que vencedores. Mestre, ao teu lado quero andar, pelo caminho do dever. Quero cumprir o teu mandar, confiando sempre em teu poder. Vem transformar, Senhor, em fé toda incerteza